Olá pessoal, eu sou o Thales Rogério, professor de Geografia. Na aula de hoje nós estaremos falando sobre os movimentos da Terra, vendo um pouco sobre o Sistema Solar. O Sistema Solar ele é constituído de corpos celestes localizados no braço externo da Via Láctea, tendo como principal astro o Sol. Esses corpos celestes eles não são apenas planetas, mas também podem envolver os satélites, os corpos congelados, como cometas, asteroides, meteoroides, planetas anões e vários outros, né? Os planetas que formam o Sistema Solar, eles orbitam ao redor da estrela central, no caso o Sol, tendo esta característica segundo a ordem de afastamento dessa estrela e as suas respectivas composições. Atualmente, o nosso Sistema Solar ele é formado por 8 planetas, isso segundo a União Astronômica Internacional, corpos celestes que se encontram orbitando o Sol. Esses corpos eles possuem uma massa suficiente para garantir que a sua gravidade possibilite que tenha uma forma arredondada, conhecida como uma forma de equilíbrio estático, né? Os planetas eles estão em ordem segundo a sua proximidade e a relação que possuem com o Sol. Em ordem, nós temos o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Dentro disso, as características dos planetas que compõem o Sistema Solar, eles variam conforme o seu processo de formação e distanciamento que possuem com o Sol. Portanto, distingue-se a sua composição, tamanho, localização, temperatura, presença ou não de satélite. A classificação dos planetas é feita com base na composição e proximidade que esse planeta tem com o Sol. Há planetas que são maior em questão de densidade e planetas que também têm uma baixa densidade. Sendo assim, eles são classificados da seguinte maneira: planetas rochosos, interiores, telúrios ou terrestres. Os planetas rochosos são os planetas com maior densidade ou mais proximidade ao Sol. Basicamente constituem-se de rochas e metais pesados como o ferro. Nós podemos citar dentre eles Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte. O planeta gasoso, exterior, joviano ou gigante são planetas gasosos, né, com menor densidade e maior distância do Sol. Constitui-se de gases como hidrogênio, hélio gasoso, metano, dióxido de carbono. Dentre eles, nós podemos citar Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Bem, e Plutão? Plutão, até o ano de 2006, ele compunha um conjunto de planetas do Sistema Solar. A partir desse ano, a União Astronômica Internacional, que regula as definições, nomenclaturas, classificações na astronomia, anunciou uma nova definição para a palavra planeta. Nessa mudança, decorre-se de novas descobertas astronômicas a respeito da existência de corpo celeste que se assemelha a Plutão. Sendo assim, seria necessário aumentar o número de planetas do Sistema Solar ou criar uma nova classificação para esses corpos. A UAI então apresentou justamente a definição de planeta, né, que seria um planeta anão, agora seria classificado como Plutão, e os demais corpos celestes como características semelhantes. Atualmente o Sistema Solar ele é composto aí por 8 planetas, 5 planetas anões, Ceres, Plutão, Eris, Almeia e Macmaker. Dentre isso, o Sol ele é a estrela central do Sistema Solar. Considerado uma estrela média, o Sol ele tem um diâmetro de aproximadamente 1,39 bilhão de quilômetros. É como se fosse 109 vezes maior do que a Terra. É a massa com cerca de 332.900 vezes maior do que o nosso planeta. Basicamente é uma estrela formada por hidrogênio, aproximadamente 90% e 9% de hélio. O Sol ele também é composto por
fotosfera, que é a parte visível do Sol, que emite uma luz propagada no espaço, podendo ser notado esse fenômeno e conhecido como uma mancha solar. Núcleo, que é a parte central do Sol, que se concentra aproximadamente metade da massa total dessa estrela, que tem aí uma temperatura de aproximadamente 15 milhões de graus Celsius. Tem uma cromosfera, que é a camada estreita, não visível do Sol. A temperatura dessa região ela varia conforme o afastamento do núcleo. E uma coroa solar, é a parte mais externa do Sol, acima da fotosfera, podendo ser observado apenas quando acontece uma eclipse. Muitas teorias apontam acerca do sistema solar que se formou a partir de um colapso de uma nebulosa. Há diversas teorias a respeito da origem do sistema solar, portanto, não há um consenso a respeito também desse assunto. Muitos estudiosos acreditam que esse Sol ele se formou há aproximadamente 4,7 bilhões de anos. A teoria que mais vem, de acordo com os estudiosos, seria a comunidade astronômica, que diz que a teoria da nebulosa solar, formada no ano de 1644 por um homem chamado René Descartes, ela foi reformulada em 1775 por Immanuel Kant e posteriormente no ano de 1796 por Pierre Simon de Laplace. A teoria de nebulosa solar, ela acredita que a formação do Sol se deu por meio de uma rotação de uma nuvem que, ao sofrer concentração influenciada pela gravidade, entrou em colapso devido à elevada velocidade que a concentrava. Esse colapso veio por meio da concentração da nebulosa ao Sol. Já os planetas resultaram-se de partículas remanescentes da nuvem molecular que também entrou em colapso. A reformulação da teoria acrescenta que o planeta formularam-se regiões mais distantes do centro dessa nebulosa, que deu origem então ao Sol. Nessa região, as temperaturas eram menores, as substâncias eram volátil. Volátil é literalmente aquilo que voa, mas nesse caso, entende-se por uma substância que evapora facilmente. Sofreu aí uma condensação que se tornou aí em líquido, ao passo de que as regiões de maior temperatura, no caso de substâncias que se perderam, permitiram então a classificação dos planetas mais rochosos e gasosos. Bem, essa foi mais uma aula de geografia com curiosidades. Reveja essa aula e muito obrigado, até o nosso próximo momento.